Porque Deus disse para Moisés: Moisés, está havendo iniquidade no meio do povo, porque o sacerdote não tomou a sua parte. Quando Moisés foi lá no templo, Levítico capítulo 10, vai na Bíblia, rapaz. Levítico capítulo 10, Moisés chegou lá, tinha fogo estranho no templo. Os filhos de Eli ofereceu todo o sacrifício, queimou a gordura que era para Deus, pegou a coxa que era do sacerdote e o peito que era do sacerdote e queimou. Isso é fogo estranho. Fogo estranho não é pra tu te quer para não, irmão. Aprenda o que é fogo estranho. Se não der para dar aleluia agora, diga aleluia. Eu vou te ensinar o que é Bíblia. Estou te vacinando, te ensinando o que está escrito. Não ensinar o que eu penso. Irmão, vamos fazer assim, que assim é uma obra de caridade. A igreja não é uma obra de caridade. A igreja é a igreja do Deus vivo. A gente faz trabalhos sociais, a gente ajuda o próximo, mas a igreja, ela nasceu para pregar o evangelho, para anunciar a palavra em primeiro lugar. O que Jesus veio fazer? Ele veio cuidar dos necessitados, porque ele não foi na África. Porque ele veio pregar o evangelho. E o evangelho é a salvação para todo aquele que nele crê. Porque se você crê no evangelho, acreditar na palavra, viver a palavra, a tua casa jamais passará fome. De novo, está escrito aqui: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendiga o pão. Não sabe por que os judeus prosperam, irmão? Porque eles são fiéis ao dízimo. E não tem um judeu pobre. Porque todos eles praticam um tzedakah. Vamos para Mateus. Mateus capítulo 5. Tem que falar. Não esqueça daquele texto lá. Se eu esquecer, eu não vou falar, viu? Daí o problema é de vocês. Não adianta falar na outra aula, nem me procurar no final do culto, que o seu já perdeu sua vez. Olha aqui, olha aqui. Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim para revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque verdadeiramente vos digo, antes que passem o céu e a terra, nenhum só i. O i, que é a menor letra do alfabeto hebreu, ou tio, que é uma pequena projeção de certas letras hebraicas. Ele está dizendo, nenhum i, ou traço, ou tio, cairá da lei, sem que tudo isso seja cumprido. Porque Jesus vem para cumprir o que estava escrito aqui. De maneira que qualquer que violar um desses mandamentos, o menor deles, e eu vou provar que o menor aqui que ele estava falando é a respeito dos dízimos. Pastor, o dízimo faz eu perder a salvação? Posso ler para você? De maneira que qualquer que violar um desses mandamentos, o menor deles, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Obrigado, Jesus. Porque por eu estar ensinando isso para vocês, eu estou enquadrado nesse versículo. Isso é um privilégio. Porque eu vos... porque o senhor tem que falar de dízimo. Pastor, nunca viu o pastor Alexandre falar de dízimo e oferta aqui. Tem que falar, pastor. Já pensou um membro seu ser maior do que o senhor lá no reino? O senhor é o maior. Toda vez eu vou ser líder, pastor, que eu estou pregando também para quem vai comprar esse seminário, irmão. Então tem muito pastor. Ô pastor, você que não fala de dízimo e oferta na sua igreja, o senhor é um ladrão. Porque o senhor está roubando a bênção do teu povo. O senhor que é empresário, que pega todo o seu dinheiro e banca tudo sozinho, que faz o trabalho sozinho, porque você tem o dó do povo. Por isso seu povo não sai da miséria, porque você está roubando ele. A bênção só vem para você porque o senhor é egoísta, viu, pastor? Porque quando o senhor ensina a palavra, o senhor prega a palavra, o senhor tem um galardão no reino, o senhor será grande, e o senhor está sendo menor e não sabe.
Se não der para dar aleluia, diga aleluia. Está escrito aqui ou não está? Então, olha o 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder, o que é exceder? Ir além, passar. A justiça dos escribas e fariseus. Qual era a justiça dos escribas e fariseus? Dar o dízimo e ofertas. E aí? Jesus está falando de dízimo no Novo Testamento ou não está? Eu disse para o Fabrício hoje, o Novo Testamento fala mais de dízimos e oferta do que o Antigo. E não mexe comigo não, que eu posso trazer cada parte para você, porque cada 5 capítulos da Bíblia tem uma palavra de oferta. Está mexendo com quem leu, não é com quem fica vendo o Google não. Fica ouvindo um charlatão aí, você vai ouvir quem, irmão? Cada um é especialista na sua área. É igual eu estava ouvindo o pastor, aquele lá que você gosta, aquele que defende lá o evangelho, né? O Paulo Júnior. Deus chamou ele para defender o evangelho. Quando ele foi falar de arrebatamento, de escatologia, não é a área dele, irmão. É um homem de Deus, mas é igual um médico. Um médico sabe tudo? Cada um tem a sua área. Cardiologista. Você já está me devendo, irmão. Sim ou não? Pediatra. É ou não é? Ortopedista? Isso. Dentista também? Não. Isso. Obrigado. Me ajudem mesmo. Cada um tem a sua área. Então, irmão, aquilo que você não sabe, deixa para outro. Né? Eu não vou me meter. Olha que eu sei muita coisa de escatologia, mas eu não dou escatologia ainda. Eu dou uma basinha, aquilo que eu sei que eu tenho certeza, porque ainda não é minha área. Ainda, porque eu estou novo ainda, eu quero saber tudo, né? Se eu fosse Adão, se eu vivesse igual Adão, Matusalém, até 900 anos, eu queria fazer um monte de faculdade, irmão. E você jovem aí fica só no celular, que preguiça de estudar. Dá tempo de você estudar e já começar um curso, uma pré-faculdade, seu cabeção. Para você tiver com 22, 24 anos, você ter 3 faculdades na costa, meu rapaz, né? Porque você já quer namorar com 12, 13 anos. Deixa eu tirar minha cinta aqui. Oxente, você vai namorar para quê, uai? Você acha que você vai namorar? Você está com 13, 7, 8. Você vai namorar 9 anos com alguém? 9 anos. Porque se for para namorar, tem que ser para casar. Seu crente. Estou de olho no seu bico, viu? Está querendo molhar o bico com uma, com outra? Né? Daí você quer namorar moça. Porque as moças hoje estão pior do que os rapazes de antigamente. Antigamente os rapazes é que chegavam. Hoje a moça, opa, ela já chega. Vocês estão aí? Né? Amarra essa cabra. Irmão, tem que ter calma. Daí você namora, daí passa um ano, você descobriu que não era aquilo. Era sonho da adolescência. Com as estrelinhas e com o coraçãozinho. Daí namora outro. Daqui a pouco, quando você chegar a hora de casar, vão ver seu currículo. Né? Vocês estão aí? E você não é bola de basquete para ficar passando a mão em todo mundo. Existe um tempo, certo? Você vai namorar. Quando você for namorar, olha aqui na minha gravata, que eu estou falando. Não, hoje eu não trouxe gravata. Olha aqui para mim. Né? Olha pro topete, se não tiver cabelo nem rosto, pelo menos tem topete, né? Posso sorrir mais que a idade tem chegado, os pés de galinha têm aparecido. Então deixa eu te ensinar isso aqui. Aprende isso aqui. Quando você for namorar, você tem que estar terminando a sua faculdade, já tem que estar trabalhando, já tem que ter no mínimo seu terreno. Porque quem casa quer casa. Você vai casar para viver na casa da sua mãe, do seu pai. Você precisa ter governo. E a gente casa para ter governo. E o governo é o que Deus deu para o homem. E a administração para a mulher. Como é que você vai governar a casa dentro da casa da tua sogra? O dia que você chegar cansado e discutir com a tua esposa, porque a gente discute.
Casamento discute mesmo, irmão. Não pensa que é só desfile de Alá, Cinderela. Né? Não pensa não. Né? Isso é alguns dias do casamento. Alguns dias. Do casamento. Alguns dias. Tem dia que a gente é o Superman para ela. É tudo. Mas tem dia que também a gente tá lascado, cara. Né? E da mesma forma, vocês também pra gente. Porque tem dia que... Você viu lá a reportagem que saiu agora? O rapaz assaltou um banco nos Estados Unidos. Diga por quê. Ele estava cansado de tanta mulher brigar com ele. É sério, saiu no jornal agora. Vocês estão aí? Tanta mulher ficar no pé dele, ele é melhor pra cadeia. Viver em paz, porque essa mulher está no meu pé toda hora. Você está aí, Fabrício? Então, você tem que se preparar. Não pensa agora em namora, não. Vai estudar, vai ser inteligente, vai buscar Deus, se encher de Deus, ganhar alma para Jesus. Desculpa, vai. Para de graça. Então, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. E aí? Responde alguma coisa aqui? Hoje não deu para entrar em muita coisa aqui, mas deu para você pegar alguma coisinha, né? Só para me terminar, 5 minutos a gente termina, tá bom? Ué, não me provoca não, que eu vou até às 10, hein? Mexe comigo não. Amanhã é feriadão mesmo. Por que eu dizimo, pastor? Primeiro, Deuteronômio 14, verso 23. Porque eu temo a Deus. Vocês não me lembraram, mas eu lembrei. Obrigado. Deuteronômio 14, verso 23. O que é o dízimo? O dízimo é temer ao Senhor. Temer a Deus não é dizer, eu temo a Deus. Eu tenho medo de Deus. Tem até pesadelo quando eu não sirvo a Deus. Olha o verso 22, Deuteronômio 14, 22. Grave isso aí, Fabrício. Ó. Darás pontualmente o dízimo de todos os produtos da tua semente, que foram produzidos no campo, de ano em ano. E comerás na presença do Senhor, teu Deus, no lugar que Ele escolher para ali fazer habitar o seu nome. O dízimo do teu trigo, do teu vinho, do teu azeite, e os primeiros partos das tuas vacas e do teu rebanho, para que aprendas a temer continuamente ao Senhor. Então, quando eu trago dízimo para a casa do Senhor, que o sacerdote é quem recebe e os anjos é quem dão testemunho, quem se lembra da aula de ontem, é porque eu temo a Deus, porque eu temo ao Senhor. Isso não é meu, irmão. Eu fui ensinado assim, ó, pela mãe, pelo meu pai. Se eu chegasse com uma caneta em casa, na escola, que não era minha mãe, meu pai sempre vinha minha mochila. Se eu chegasse com uma caneta, o pai já perguntava de quem é. Se eu falasse, peguei emprestado, só de falar que eu peguei emprestado, ele não acreditava. O meu pai. Ele falou assim, você nunca traga nessa casa aquilo que não é teu. E eu aprendi que hoje, às vezes, eu estou pregando, eu preciso de uma caneta para anotar. Isso dentro de mim. Deus sabe disso, né? Não é que eu não gosto de falar de mim, né? Mas Deus sabe. Estou pregando num altar santo, diante de Deus. E eu sei que Deus pode me fulminar se eu mentir nesse altar. Mas quando eu pego uma caneta, isso acontece comigo. Eu anoto lá, de repente eu fecho a Bíblia aqui. Irmão, se eu for para casa com aquela caneta, a cabeça, a mente, fico, meu Deus, eu levei uma caneta que não é minha para dentro de casa. Até hoje. Porque eu aprendi com meu pai, eu temia, tinha temor. Não é assim? Eu sei que a maioria de vocês é assim. E você ensina isso para os seus filhos. Você fala isso para eles. Eu sei. Então quando você teme a Deus, você diz, eu não vou ficar com aquilo que não é meu. Porque eu tenho que dizimar, isso é dele. Então você dizima quando? Quando você recebe. Pastor, eu recebo diariamente. Tira diariamente. Pastor, é pouquinho.
Dízimo não é pouco nem muito, dízimo é dízimo. Não adianta o empresário trazer aqui, estou trazendo 50 mil de dízimo, pastor. E chegar uma irmã aqui e trazer 50 centavos de dízimo. E você pensar que aquele trouxe o dízimo maior. Não existe dízimo maior. De novo, acho que vocês não pegaram. Não existe dízimo maior. Dízimo é dízimo. Pode ser alguém de 50 mil aqui, uma pessoa com 50 centavos de dízimo. Dízimo é dízimo. Dízimo não é valores. Aí tem vergonha de dizimar, pastor, porque eu recebo muito pouco. Eu recebo um Bolsa Família, recebo algum sustento de uma pensão. O senhor não sabe a minha dificuldade. Mas quando você entrega o dízimo, devolve ao Senhor, não é por quantidade, é por temer. Eu temo ao Senhor, porque o ensinamento do meu pai é o seguinte, eu sei que você aprendeu assim também, você foi educado assim, você vem de bons costumes, porque essa lei de hoje, da chinela, da palmatória, obrigado, não ajuda nada não, irmão. Essa lei, hoje os filhos de 12, 13 anos, se o pai levanta a mão para corrigir ele, para dar um tapa na bunda dele, diz, vou chamar a polícia para o senhor. Irmão, é uma geração que não terá caráter, uma geração que vai querer passar por cima das leis. Porque quando você responde o seu pai, que é a primeira autoridade que uma criança conhece, você vai responder a segunda autoridade que você vai conhecer na sua vida.